Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Licitações do Zero. Já estamos na nossa sétima aula, nos encaminhando para o final do nosso curso. Nessa aula, nós vamos falar sobre a participação na disputa. Tá? Até aqui, você já entendeu o que é uma licitação, onde encontrar as oportunidades, como ler o edital, organizar documentos e pensar na proposta, que foi a elaboração da proposta de preço, a nossa última aula, tá? Então o objetivo é que você saiba acompanhar a sessão com calma, entender os principais atos e não se perder entre a proposta, os lances, o julgamento, a habilitação, recursos e daí por final a homologação, tá? Então nessa aula você vai aprender 5 pontos. O primeiro é conferir e o que conferir antes da sessão, fazer aquele checklist, tá? O segundo é como funciona a apresentação de propostas e a apresentação dos lances. O terceiro é o que acontece no julgamento da proposta. O quarto é como funciona a habilitação do vencedor provisório, sim, provisório, porque ele só vai ser declarado o vencedor definitivo na homologação e após a análise da habilitação. E por último, né, e não menos importante, tá? Em que momento que aparecem as diligências, os recursos, a homologação e os próximos passos depois para a assinatura do contrato. Então, guarde uma ideia, que a sessão pública, ela não é de improviso, ela é uma sessão que ela é pronta, detalhada e com vários detalhes a serem observados, porque quem entende como é o rito da sessão pública, ele fica muito mais seguro e reduz dessa forma o risco de perder prazo ou de responder, por exemplo, um recurso, ou de responder uma contrarrazão, ou de responder um pedido de diligência da forma errada. Por quê, pessoal? Agora vocês vão entender que a disputa, ela não começa apenas no momento em que se abre a fase de lances, tá? Na prática, a disputa ela já começa muito antes, muito antes. O teu checklist já é o início de uma disputa, porque quando você confere se a proposta foi cadastrada, se o sistema está acessível, se a documentação está organizada e se o limite de preço já está definido, isso já é o início da disputa, da tua disputa com os outros concorrentes, tá? Então, durante a sessão, você acompanha as mensagens que são feitas pelo agente de contratação ou pelo pregoeiro, quem está responsável, a fase de lances, eventuais convocações, decisões, tudo você vai acompanhar durante a sessão. E depois da sessão, você vai acompanhar o julgamento, a habilitação, prazo recursal, contrarrazão, homologação e o que vier a seguir. Por isso, é uma etapa que exige atenção antes, durante e depois. Temos esses 3 fatores na sessão de julgamento, tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai começar falando sobre a Lei 14.133 mais uma vez, tá? Por quê? Porque ela organiza o processo licitatório em fases, em diversas fases, tá bom? Então, para o fornecedor, as fases que mais aparecem na prática é a apresentação da proposta, os lances, o julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Não estamos falando da parte que antecipa, que antecede tudo isso, que é a preparação que é feita pelas comissões de licitação e pelos agentes públicos que elaboraram os documentos do edital. Tá certo? A nossa aula ela não é uma leitura de artigo, então vocês vão poder ter o acesso à Lei 14.133. É importante que vocês leiam a Lei 14.133 e estejam a par da linha do tempo que ela traz para a gente em específico, tá? O fornecedor ele precisa acompanhar essa sequência, precisa entender essa linha do tempo da fase de julgamento, da sessão, porque ele precisa saber o momento em que está o processo. O consultor de licitação ele já entende um pouco mais, pois ele já está acostumado. Agora, se você é o representante da empresa, você precisa estar muito atento e entender para saber o momento, a fase que está e o que você precisa fazer no momento que está essa sessão, tá? Então, antes da sessão, você tem que fazer uma conferência final. A conferência final é o quê? Você vai testar o teu acesso ao sistema, vai conferir o teu login, se a tua senha, certificado digital, procuração ou qualquer outro requisito que a plataforma exige está ok, para que você não seja surpreendido no momento em que você acessa o sistema ou tenta acessar o sistema para participar de uma licitação ali a 10, 15 minutos antes da sessão e infelizmente você não está com acesso válido. Então isso é extremamente importante que você teste 1 dia, 2 dias, 3 dias, quanto antes você testar isso. E se você necessitar fazer contato com a plataforma, antes testar melhor, tá?
Cadastrada a proposta, você vai conferir se ela foi cadastrada corretamente, no prazo correto, se está com a sua validade exigida no edital correta, e você vai salvar sempre o comprovante. Todas as plataformas, elas liberam um comprovante do anexo da tua proposta, que você registrou a tua proposta. Então, salve esse comprovante ou tire um print da tela que comprova que a tua licitação está ali, e que a tua licitação não, que a tua proposta está ali e que a tua proposta foi registrada. Deixa sempre de fácil acesso para que você consiga acessar rapidamente, tenha impresso, tenha no celular, no iPad, no computador, o edital, o termo de referência, projeto básico e todos os anexos, para que caso durante a sessão surjam dúvidas, você possa questionar o pregoeiro, possa questionar alguém da comissão de licitação e possa também sanar as suas dúvidas e fazer questionamentos, porque às vezes eu já peguei licitação onde o pregoeiro ele antecipou fases, antecipou habilitação que não estava previsto no edital e nós questionamos e conseguimos regressar ao início a sessão de lances, tá? Então você tem que estar muito ligado, muito atento. Então tenha também o seu preço limite definido, nós falamos isso na última aula, antes da disputa, e mantenha os documentos de habilitação organizados, faça o teu drive, mantenha ele atualizado para que você não tenha problemas na hora que for chamado para habilitação. Por quê? Porque um erro muito comum é a empresa descobrir no dia da sessão que não consegue o quê? Que não consegue acessar o sistema, que tem documento que está com a data de validade vencida e muitas vezes não vai gerar diligência, então isso jamais pode acontecer, isso é falta de organização, você precisa estar organizado. Por quê? Porque licitação não é sorte, licitação é estratégia, licitação é quem está melhor organizado para participar. Tá certo, pessoal? No envio da proposta, a regra mesmo é obedecer o edital. Você tem que verificar se a disputa é por item, se a disputa é por lote, valor global ou desconto, tá? Então confere mais uma vez se existe modelo obrigatório de planilha, se tem campo específico, se tem algum anexo específico que você tem que fazer, que você tem que seguir, tá? Não envie uma proposta, jamais envie uma proposta no escuro, porque uma proposta que não obedece o formato do edital, ela vai gerar questionamento, pode gerar o questionamento, certamente gerará dos seus concorrentes, e até mesmo ela pode gerar a sua desclassificação. Tá? Então, vale você conferir cada seção do edital, a seção onde mostra a proposta, o anexo que mostra o modelo da proposta e conferir na plataforma como que está sendo exigido. Tá certo, pessoal? Então, isso aí também faz parte da sua estratégia, faz parte da sua organização. Bom, na seção pública, o que acontece? Na seção pública, o agente de contratação ou pregoeiro, ele vai conduzir todos os atos no sistema ou presencialmente. Hoje está um pouco em desuso a sessão presencial, a maioria das licitações são feitas através de sistema de forma digital. A sessão ela é aberta, tá? As propostas elas passam por uma conferência inicial, tá bom? Então pode haver a fase de lance, podem surgir convocações no chat ou em mensagens da plataforma, ou até mesmo o próprio pregoeiro na presencial. Então você tem que ficar muito atento, inclusive, principalmente se você está naquele sistema digital, se você está acompanhando o sistema, ficar de olho no chat, ficar de olho na plataforma, nas mensagens que você recebe e no e-mail. Por quê? Porque as diligências ou até mesmo os pedidos, as informações podem chegar também como uma mensagem de e-mail. O ponto principal para você que é aluno é o seguinte: acompanhar o sistema com muita atenção. Cada detalhe muda uma licitação, porque muitas das convocações elas têm um prazo muito curto. A gente pega às vezes licitações que o prazo é de 2 horas, é de meia hora para que você suba esses arquivos. Se o órgão ele pedir um documento, ou ele pediu uma proposta ajustada para que você adeque e você faça algum ajuste, ou uma manifestação, o fornecedor precisa responder dentro do prazo. Por quê? Porque responder fora do prazo vai gerar a sua desclassificação, a sua inabilitação. Na fase de lances. Bom, na fase de lances a empresa precisa ter o quê? Disciplina. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Então, antes da sessão, você tem que definir o seu preço limite, você tem que trabalhar aquelas etapas que a gente conversou na última aula e durante a disputa acompanhar o menor valor e não ultrapassar o ponto de parada, ou seja, você não vai ir abaixo daquele limite que você mesmo estipulou na análise de custos. Por quê? Porque um erro comum, muito comum e muito praticado por empresas é entrar no emocional, tentar cobrir
o concorrente, ou seja, não vou deixar ele vencer, eu vou ganhar a todo custo por impulso e depois vencer com um preço extremamente inviável. Licitação, pessoal, não é jogo de ego. Você não precisa vencer a qualquer custo, você tem que vencer quando o contrato, quando o valor, quando o custo para você faz sentido. Então não é no desespero, não é no ego, você tem que ter coerência, razão e certeza daquilo que está fazendo, tá? Porque você precisa ter estratégia na disputa. Estratégia é a palavra-chave para vencer licitação. Uma forma simples de pensar na estratégia é criar 3 ou 4 faixas, que é o preço ideal, o preço competitivo, o preço limite e o preço perigoso, é o que a gente conversou na outra aula. Você tem que seguir isso, porque no calor da disputa é muito mais difícil ser racional. Então, se você já tem tudo ajustado, vai ficar muito mais fácil de ter um controle do preço que você vai estipular durante a licitação. O julgamento da proposta, pessoal, ou seja, depois dos lances, vem o julgamento da proposta. É onde o fornecedor, aquele que ficou melhor classificado, ele passa por uma análise de conformidade mais aprofundada pela comissão de licitação, pelo pregoeiro. Ou seja, a administração pública ela vai verificar se a proposta, como ela foi elaborada, como ela foi apresentada, o preço é compatível, é aceitável e se ele atende o que o edital pediu, tá? Vai verificar se há alguma inconsistência, se precisa da proposta ajustada ou se cabe alguma negociação ainda. Sim, a administração pública, mesmo que você tenha baixado o preço, ele ainda vai te perguntar: você quer baixar mais o preço, quer negociar, quer ajustar alguma coisa, tá? Então aqui é importante dizer o seguinte: ficar em primeiro lugar não significa automaticamente que você venceu a licitação, que você está com o contrato assinado, tá bom? A proposta ela precisa ser aceita, ela precisa ser validada pela administração pública. A gente falou sobre a negociação e a proposta ajustada, tá? Após a fase de lance, pode haver uma negociação ou uma convocação para o envio de uma proposta ajustada, ou seja, você encaminhou uma proposta no início, você vai ter que readequar a tua proposta com o teu lance final que foi feito na disputa de preço. Isso é extremamente comum em pregões eletrônicos, tá? Então a empresa ela precisa responder dentro do prazo, precisa estar atenta ao chat, precisa estar atenta ao e-mail, às mensagens da plataforma do sistema, vai precisar conferir os valores, conferir os itens quantitativos e anexos e aí salvar a nova versão enviada, tá? Então também deve-se ter cuidado para não alterar a essência da proposta de forma indevida, tá bom? Porque o ajuste ele deve respeitar o edital e a convocação que foi feita no sistema. Você não pode também alterar todo o escopo, que com certeza você vai ser desclassificado. Então esse ponto é importante, a observação de vocês. Após isso, a gente vai ter a habilitação, tá? A habilitação ela é uma etapa em que a empresa que ficou melhor classificada, ela comprovou aquela questão da proposta e ela precisa comprovar agora que ela pode contratar, ou seja, que ela pode ser contratada. Então aqui vai entrar a parte que a gente já trabalhou em outra aula, em outro módulo, os documentos de habilitação jurídica, habilitação fiscal, trabalhista, econômico-financeiro e os atestados de capacidade técnica e as declarações, tá? Então eu preciso reforçar aqui com vocês que a habilitação não deve ser organizada apenas depois da disputa, tá? Porque vai ter momentos que você vai ter ali 2 horas apenas para ajustar toda a tua habilitação. Você tem que ter esse drive atualizado, pronto, com os documentos válidos, sempre antes da licitação. Ela precisa estar pronta antes. A habilitação tem que ser organizada até mesmo antes da proposta, tá? Então, vale vocês terem uma pasta de documentos organizados, um drive, ter um pendrive, ter tudo separado, uma sessão de habilitação para que vocês estejam prontos e aptos a todo e qualquer edital que vocês venham a participar. A gente vai falar também um pouquinho agora sobre a diligência, ou seja, diligência, você lembra que a gente pode pedir esclarecimento do edital, né? Edital, a gente pode pedir dentro da própria sessão, mas agora a diligência é quando o órgão pede um esclarecimento, o órgão pede um ajuste para que você cumpra, tá? Então, isso acontece quando o órgão ele precisa esclarecer alguma informação, confirmar um dado, solicitar um documento complementar. Isso é extremamente comum, não se apavore na primeira licitação quando o órgão vir e pedir outros documentos e quando ele precisa verificar também a autenticidade disso. Então, para o iniciante, a dica é muito simples, não entre em pânico. Se você recebeu uma diligência daquela licitação que você já venceu, que você está sendo habilitado, não entre em pânico, isso é extremamente comum. Você precisa ler atentamente aquilo que foi pedido.
Ou seja, o que o pregoeiro, o que o agente de contratação te pediu, você precisa ler com muita atenção e entender aquilo que ele está te pedindo, verificar o prazo, principalmente daquele tempo que ele te deu para você responder essa diligência e responder pelo canal indicado. Se ele está pedindo para você anexar dentro do sistema, você vai anexar dentro do sistema. Está pedindo para enviar por e-mail, vai enviar por e-mail. Não erre o envio, porque se você não comprovar e não fechar nesse lapso temporal a questão do envio desses documentos, dessas explicações, você vai ser desclassificado pelo não envio correto da documentação que está sendo solicitada nessa diligência. Mas cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Diligência não é carta branca para você criar uma proposta nova ou substituir documentos de forma indevida. Ou seja, se você anexou ali um tipo de documento que não deveria estar ali, não é o momento de fazer essa alteração. O edital e a legislação, eles precisam ser respeitados. Então, se você comeu bola e acabou anexando documentos indevidos ali, não é o momento na diligência. Por quê? Porque em algum momento a concorrência, outro licitante, que é o que a gente vai falar daqui a pouco do recurso, vai pegar esse teu ponto fraco aí e vai indicar para o pregoeiro, para agente de contratação, para a comissão, e você vai ser inabilitado, tá bom? A intenção de recurso, que é o que a gente vai falar agora, ele é um ponto muito importante. Por quê? Se uma empresa discorda de uma decisão, uma empresa participante, ela precisa manifestar a sua intenção de recurso no momento correto, conforme o edital e conforme está na plataforma, quando a gente de contratação coloca que deve ser feita a manifestação de recurso. Porque não adianta você querer recorrer dias depois. Porque se você perdeu o prazo da intenção de recurso, da manifestação de recurso, você não vai poder colocar o seu recurso dentro do sistema, dentro da plataforma, principalmente nesses que têm sistemas, porque dentro do sistema fica aberto somente a quem manifestou a intenção de recurso. Então, se você foi desclassificado e perdeu a chance de manifestar a intenção de recurso, você não vai ter como reverter, você não vai ter como se defender dessa questão. Por quê? Porque a manifestação ela deve ser objetiva, ela tem que indicar o motivo, inclusive, do que você está recorrendo e acompanhar o rito do sistema. A intenção normalmente ela é aceita, raramente ela não é aceita, né? Até porque é um direito de todos da ampla defesa. Mas você deve cuidar o prazo para apresentar as razões do recurso e posteriormente também as contrarrazões. Tá certo, pessoal? Após isso, a gente tem a questão do recurso administrativo. Tá bom? O recurso é um ponto extremamente importante e muito utilizado nas licitações, tá? Porque ele deve ser tratado com técnica. Você não pode ser na emoção. O recurso não é um desabafo onde você vai lá e somente bate no agente de contratação, bate no pregoeiro e acaba não demonstrando realmente o que você precisa identificar da decisão questionada que você está questionando. Você precisa organizar os fatos, organizar os documentos, indicar o trecho do edital ou da lei que está te dando esse direito ao recurso, tá bom? Você precisa explicar o erro ou explicar o prejuízo que está te fazendo solicitar esse pedido de recurso, tá bom? Tem que ser extremamente objetivo. O teu pedido tem que ser objetivo, você não pode ficar enrolando, tá? Então, o artigo 165 da 14133, ele trata dos recursos administrativos. Então, é de grande valia que você faça a leitura e entenda um pouco do que trata também a nossa legislação. Mas essa nossa aula ela é introdutória, tá bom? Vocês precisam entender o que é o prazo, o fundamento e a objetividade, que são essenciais. Então, sempre busquem se aprofundar nessas questões, no entendimento do que a lei nos traz. Após tudo isso, a gente vem para a fase final, né? Que é a homologação e a adjudicação dessa licitação. Por quê? Porque depois do julgamento, da habilitação e dos recursos, o processo ele segue para os atos finais, para o rito final da concorrência, tá? Então a adjudicação, ela vincula o objeto ao vencedor. Vocês sempre vão ver que vai ter ou habilitado ou adjudicado a questão do contrato, tá? Então a homologação, ela confirma a regularidade do procedimento que foi feito e encerra a licitação, ou seja, ela está homologada quando isso acontece. Para o iniciante, para você que está começando agora, não é o consultor, é aquele representante da empresa, depois da homologação, a empresa vencedora ela deve ficar atenta à convocação do sistema para assinar o contrato. Você vai ser convocado via sistema, vai receber um e-mail, muito provavelmente do sistema, que vai te convocar para que você assine o contrato, ata de registro de preço ou um instrumento que seja equivalente ao final dessa concorrência. Tá bom? Depois
depois da disputa, você tem que ter atenção a toda e qualquer convocação que você venha a receber, porque vencer a licitação não é o fim da responsabilidade, pelo contrário, é somente o começo, tá? Depois da disputa, a empresa ela precisa acompanhar o sistema, acompanhar o e-mail, o cadastro, publicações diariamente. Por quê? Porque pode haver convocação para você assinar o contrato, como eu falei anteriormente, retirar instrumentos equivalentes, apresentar garantia, que muitos contratos, 99,9% precisa da garantia após a assinatura para assinar, ou até mesmo atualizar documentos que foram solicitados. Então, perder o prazo dessa convocação pode gerar problemas sérios mesmo. Então, a rotina de acompanhamento ela não termina depois quando acaba a sessão, ela vai continuar até você terminar essa execução contratual. Tá? Então, uma comunicação com o órgão e a plataforma, ela deve ser feita sempre nos canais oficiais que são previstos no edital e na plataforma que vocês utilizaram. Tá? Então, a resposta ela tem sempre que ser clara, objetiva e dentro do prazo. Você deve sempre salvar comprovantes, protocolos, print de telas, mensagens, documentos enviados, tudo, tá bom? Então evite sempre tratar informações relevantes à concorrência, ao edital, de forma informal, sem um registro que comprove que você cumpriu tal pedido. Porque em licitação, a prova do que foi enviado e que o prazo foi cumprido é tão importante quanto o conteúdo daquilo que você enviou. Então você deve sempre comprovar e ter o registro de que você cumpriu toda e qualquer diligência no prazo. Tá? Erros comuns. Alguns erros durante a disputa, eles se repetem muito, tá? Então, acessar o sistema em cima da hora é um erro gigantesco que as empresas cometem e que os próprios consultores. Então, mantenha sempre o teu registro ok, a gente já falou diversas vezes na aula. Salve os comprovantes, como a gente já falou, e não deixe de acompanhar após os lances, acompanhe tudo, porque a licitação é como o jogo acaba quando o juiz apita o final. A licitação ela vai até o final da tua execução contratual, você tem que acompanhar. Mantenha o checklist da disputa, tá? Sempre atualizado, mantenha com muita atenção o teu checklist, confira se precisar 100 vezes você deve conferir tudo que você subiu a propostas, documentos de habilitação, então mantenha muita atenção. Licitação não é sorte, licitação é estratégia, a estratégia é de uma empresa bem organizada, de um consultor bem organizado, para poder executar da melhor forma no dia da sessão de lances. Tá, pessoal? Então eu separei aqui a tarefa prática dessa aula para você. Você vai montar uma simulação de acompanhamento, como se você estivesse acompanhando uma licitação. Você não precisa participar ainda, por óbvio, você está aprendendo. Você deve escolher um edital com uma sessão futura, que vai ter, localizar a plataforma e a data dentro do edital, identificar os critérios de julgamento e criar o checklist do dia, que é a definição da estratégia de lances e listar os documentos que podem ser convocados. Tá bom? Então vocês vão colocar uma data, a plataforma, limite de preços, documentos e os pontos de atenção, de como se vocês estivessem em é quase um júri simulado, só que aqui é uma sessão de lances simulada, é uma sessão de licitação simulado. Tá bom, pessoal? Então lembre-se, vocês precisam de preparação antes da sessão, de disciplina durante os lances e do acompanhamento depois dos lances. A licitação não acaba ao final do lance, ela vai até o final da tua execução de contrato. Lembre-se sempre de seguir o estudo nas fontes, né, na Lei 14.133, estudarem o PNCP, Compras.gov e os portais, as plataformas utilizados em disputa, porque você entender e conhecer esses portais é extremamente importante para um dia de sessão, para um dia de licitação. Cada edital é analisado individualmente, cada plataforma é analisada individualmente e você precisa ter o conhecimento de tudo isso. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula do nosso curso de Licitações do Zero. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula já é uma das nossas aulas de encerramento, mas extremamente importante para o nosso entendimento de todas essas aulas que a gente fez durante o nosso curso. Até mais!